Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias, e hoje trago para vocês uma reviravolta que aconteceu no caso do Diddy, ou então Sean Combs. Acontece, pessoal, que há apenas 3 meses do julgamento começar, um dos seus advogados de defesa simplesmente desistiu do caso. Ele falou que não pode continuar defendendo o Diddy sob nenhuma circunstância. O que será que esse advogado se deparou para desistir de defender o seu cliente em um dos casos mais midiáticos de todos os tempos? Hoje vou contar tudo o que eu descobri sobre isso para vocês. Pessoal, uma grande reviravolta aconteceu na equipe de defesa do Diddy. Apenas 3 meses antes do início do seu julgamento, uma reviravolta surpreendente aconteceu. Olha só, um dos seus advogados de defesa simplesmente desistiu do caso. E o motivo para essa saída ainda não foi revelado oficialmente, mas existem várias possibilidades que eu vou apresentar aqui para vocês, e tudo isso torna essa decisão ainda mais misteriosa. No caso do Diddy, desde a sua prisão, a equipe de defesa cresceu bastante. Acontece o seguinte, ele trouxe 2 advogados de bastante peso para se juntar ao Mark Agnifilo e também ao Tony Giggles, que são Alexander Shapiro, que um dos seus clientes chegou a dividir a cela com o Diddy, e o Anthony Rico, especialista em casos de pena de morte. Agora, pessoal, a reviravolta é que em um novo processo judicial, o Anthony Rico anunciou que está deixando o caso do Diddy. No documento, ele escreveu o seguinte, abre aspas, esta moção de retirada é arquivada para que Sean Combs possa prosseguir com sua defesa e iniciar a seleção do júri e julgamento sem qualquer demora. Como resultado da discussão com o advogado principal, Mark Agnifilo, esta moção para a retirada do conselho foi apresentada. Embora eu tenha fornecido ao Sean Combs o alto nível de representação legal esperado pelo tribunal, em nenhuma circunstância posso continuar a servir efetivamente como seu advogado, fecha aspas. E essa última frase aqui, ó, em nenhuma circunstância posso continuar sendo advogado do Diddy, é de um grande impacto. E assim, eu vou simplificar essa declaração dele. Em termos simples, ele falou, estou saindo, mas não posso explicar de fato o porquê por conta do privilégio que existe entre advogado e cliente. Existe aí um sigilo que deve ocorrer para não impactar a defesa do Diddy, e ele falou que não vai expor o lado dele dessa história. Apesar dessa mudança, a reformulação da defesa não vai atrasar o julgamento. O Diddy ainda contará com 5 advogados de defesa, que é o Mark Agnifilo, o líder ali da equipe, o Tony Giggles, Alexander Shapiro, Jason Driscoll e a Anna Stell. A decisão final agora, se de fato o Anthony Rico vai poder deixar a defesa, depende da decisão do juiz. Mas como a promotoria até agora não se opôs a esse pedido e o Anthony Rico já discutiu sua saída com o Mark Agnifilo, a aprovação dessa moção é praticamente certa. Vale lembrar, pessoal, que o Anthony Rico tem um histórico impressionante como advogado de defesa, principalmente em casos de pena de morte. Ele atuou em pelo menos 45 processos judiciais desse tipo, e seu currículo inclui a defesa de clientes em casos bastante controversos, como por exemplo a conspiração do atentado ao World Trade Center e também os atentados às embaixadas em 1998. Então ele é um advogado extremamente renomado. Além disso, ele também é profissional adjunto de direito na Universidade de Fordham e exerce advocacia desde 1982. E agora quanto ao Diddy, como muitos sabem, ele enfrenta aí acusações bem sérias, acusações federais de tráfico sexual, extorsão, conspiração e transporte para prostituição. Aliás, essa última acusação, transporte para se envolver em prostituição, é alvo de contestação por parte da defesa. Acontece o seguinte, poucos dias antes da saída do Anthony Rico, os advogados do Diddy entraram com uma moção para que essa acusação fosse descartada. E sabe qual que é o argumento? É que essa lei em questão, conhecida como Mann Act, tem um histórico de aplicação discriminatória. Olha só, segundo a defesa, nenhuma pessoa branca jamais foi processada sob essa acusação. Então eles estão alegando que o Diddy só está sofrendo essa acusação por ele ser negro. Essa lei de Mann Act antes era conhecido pelo Congresso como White Slave Traffic Act.
e visava proibir o transporte de pessoas através de fronteiras estaduais ou internacionais para fins de prostituição. E a defesa do Diddy alega que essa legislação foi historicamente usada de forma racista e por isso não deveria ser aplicada contra ele, que seria mais um caso de racismo, segundo a sua defesa. Agora, resta saber qual será a resposta da justiça quanto a essa solicitação da equipe de defesa. E, na verdade, a defesa do Diddy parece estar se preparando para argumentar que sua suposta conduta criminosa não era crime, mas sim parte da sua vida pessoal. E estamos falando aí a tudo que acontecia em quartos de hotéis e também sobre as free coffees. Eles alegam que a terceira acusação contra ele não se trata de transporte para prostituição, mas sim do uso de acompanhantes, incluindo acompanhantes masculinos, para encontros consensuais com suas namoradas. Ou seja, eles estão querendo alegar que tudo fazia parte de um estilo de vida de todas as pessoas que estão envolvidas nas free coffees e que nada foi feito de forma forçada. Enquanto isso, a teoria da promotoria é completamente diferente. Eles afirmam que o Diddy usou força, fraude e coerção para obrigar suas supostas vítimas a ter relações íntimas contra a vontade delas e que ele registrou tudo em vídeo e fotos para o seu próprio prazer. O Diddy, como vocês sabem, se declarou inocente de todas essas acusações e por isso o caso está indo a julgamento. E o início está previsto para começo de maio, ou seja, em menos de 3 meses esse julgamento bombástico vai começar. E mesmo após 5 meses preso, ele continua sendo manchete diariamente no mundo inteiro. Não apenas pelo processo de crime federal, mas também pelos diversos processos civis que ele está enfrentando em paralelo. Porém, nesse meio tempo, Diddy teve algumas vitórias legais. Um dos processos civis mais polêmicos, que o acusava de abusar de uma menina de 13 anos junto com Jay-Z no ano 2000, acabou sendo arquivado depois que a acusadora retirou essa ação. Ambos negaram veementemente as acusações e, em resposta, o Jay-Z acabou processando o advogado da acusadora, o Tony Buzbee. Ele processou esse advogado por extorsão. Porém, o Diddy ainda enfrenta diversos processos civis, incluindo ações movidas por acusadores que não são representados pelo Tony Buzbee. Já no processo criminal federal, as apostas são bem altas, porque o Diddy enfrenta uma pena mínima de 15 anos de prisão, podendo chegar à prisão perpétua. E há quem acredite que o Diddy irá pegar prisão perpétua. Agora, pessoal, vamos analisar a recente reformulação da equipe de defesa do Diddy. Lembra que eu falei que tem várias especulações do que de fato motivou a saída do Anthony Rico da equipe de defesa? Então, quanto à saída dele, é bastante significativo isso para o processo, ainda mais faltando apenas 3 meses para o julgamento. Mas a causa exata não tem como saber de fato, mas tem algumas pistas que nos levam a crer o que de fato aconteceu ali. Uma das motivações para a saída dele pode ser um conflito de estratégia. Ele poderia querer seguir uma estratégia e o restante da equipe outra. Ou então pode ter algum problema pessoal na vida pessoal do advogado, ou então questões financeiras, mesmo que no caso do Diddy dinheiro não é um problema. Ou então pode ser um conflito direto entre cliente e advogado. Às vezes a comunicação entre cliente e advogado não funciona, há bastante discordâncias sobre a estratégia de defesa e isso pode ter motivado a saída dele. Também pode ser um conflito interno dentro da própria equipe. O Mark Agnifilo é o líder da equipe de advogados. Pode ser que ele e o Anthony não se deram tão bem. Outra possibilidade é um conflito de interesses. Talvez o Anthony Rico tenha representado ou então aconselhado uma das testemunhas em algum momento desse processo e por isso ele está se retirando. Ou então ele tenha se deparado com crimes que o Diddy pode ter cometido que vai contra sua ética profissional. Sabemos que não são todos os casos que advogados criminalistas aceitam, por causa da sua própria ética e visão de mundo. Tem casos que, de fato, advogados criminalistas não aceitam. Mas pesquisando aqui mais sobre esse assunto na internet, eu encontrei a análise de alguns advogados alegando que a maior causa de desistência no meio jurídico ocorre quando o advogado percebe que seu cliente está prestes a cometer perjúrio. Para quem não sabe, perjúrio é o ato de mentir sob juramento, ou seja, de fazer uma afirmação falsa ali em juízo ou negar a verdade.
também é conhecido aí como falso testemunho. Então essa é a teoria mais forte de que ele sabe que o Diddy pode cometer falso testemunho durante o julgamento. Mas antes de concretizar a sua saída, ele teve que fazer essa moção pedindo a autorização do juiz. Ele precisa fornecer justificativas suficientes para que o juiz autorize a sua saída, sem prejudicar aqui o andamento do caso. Mas como há outros advogados bastante experientes na equipe do Diddy, talvez não haja grandes obstáculos para a aprovação dessa moção por parte do juiz. Agora, quanto à estratégia da defesa, parece que eles estão apostando na narrativa de que não houve força, fraude ou coerção nos supostos crimes e que tudo teria sido consensual. Às vezes, a defesa também pode alegar que a atividade sexual nunca aconteceu. Porém, aqui no caso do Diddy, isso é muito difícil, porque tem muitas testemunhas, pessoas que organizavam todos os eventos, tem os acompanhantes contratados, tem câmeras, tem reservas de hotéis, então falar que não ocorreram os eventos é muito difícil. Além disso, muita coisa foi gravada, então argumentar que as relações nunca existiram é quase impossível. A estratégia mais forte aqui é dizer que tudo foi consensual por parte da defesa e que as acusações vêm de pessoas tentando extorquir o Diddy. Basicamente, eles vão querer alegar que as pessoas que acusam o Diddy se arrependeram de participar das free coffees e por isso estão entrando com processo contra ele, mas que na época tudo foi consensual. Agora, o que será que a promotoria tem na manga? O que será que eles podem trazer à tona no julgamento? Será que eles têm um caso forte o suficiente contra o Diddy? E a resposta é que com certeza. Se tem uma coisa que a promotoria ama, é evidência em vídeo. Não só porque é uma prova chocante ou até constrangedora neste caso, mas porque vídeo simplesmente não mente. O fato está ali para todos verem. Testemunhas podem mentir, vítimas podem mentir, réus mentem o tempo inteiro. Porém, um vídeo é um fato concreto, não tem como negar aquilo que foi filmado. A acusação afirma que há mais de 100 pessoas envolvidas nos processos civis contra o Diddy. Claro que eles não vão chamar todas essas pessoas para depor perante o juiz. Com certeza eles vão selecionar as melhores vítimas e as testemunhas mais confiáveis e também impactantes. Por exemplo, a Cassie Ventura. Ela será a estrela desse julgamento, com certeza. E há também outras vítimas mencionadas na acusação com relatos de violência física e sexual. E o desafio da promotoria será equilibrar a quantidade de testemunhas. Provavelmente aqui no julgamento veremos de 3 a 10 vítimas no julgamento. E todas elas vão estar extremamente preparadas, porque o interrogatório da defesa será bastante agressivo para tentar pegar alguma mentira. E com certeza a estratégia da defesa será atacar todas essas testemunhas e vítimas, sugerindo que foram motivadas ou por vingança ou por dinheiro e que tudo não passou de um relacionamento conturbado e que não seria o caso aí de um crime, tudo para tentar inocentar o Diddy. E agora temos um novo fator, a Cassie Ventura está grávida do seu terceiro filho e isso pode mudar toda a dinâmica do julgamento, porque uma mulher grávida não pode passar por um interrogatório agressivo ali durante o julgamento. Isso pode até acabar prejudicando ainda mais a defesa do Diddy, se fizerem isso com a Cassie Ventura. Tudo terá que ser feito com muito mais sensibilidade, se tratando dela. E provavelmente a defesa vai evitar que um homem conduza esse interrogatório, para evitar essa percepção negativa de um homem atacando uma vítima mulher e ainda por cima grávida. E esse foi um fator muito importante, por exemplo, no julgamento do Johnny Depp contra Amber Heard, porque foi a Camille Vasquez que assumiu o interrogatório da Amber Heard. Lembra que ela deu aquele show e pegou a Amber Heard em vários pontos que ela estava mentindo? Provavelmente o mesmo ocorrerá com Cassie Ventura, uma mulher irá interrogá-la. O Diddy, como vocês sabem, é um nome conhecido mundialmente e isso levanta outra pergunta. Ele pode ter um julgamento justo? Antigamente, um julgamento de grande repercussão era mais regionalizado, porque não tinha a internet tão forte antigamente. Hoje, com a internet, todo mundo já tem uma opinião formada sobre alguém, ainda mais tratando do Diddy. Então, mudar o local do julgamento para outra cidade não faz nenhuma diferença, o mundo inteiro sabe quem é ele. Então, para onde quer que transfiram esse julgamento, as pessoas saberão quem ele é. Mesmo assim, o sistema de seleção do júri existe para tentar minimizar qualquer conceito sobre o caso, então eles tentam encontrar jurados imparciais, o que é um desafio, porém não é impossível. E esse julgamento já entrou em contagem regressiva e ocorrerá no dia 5 de maio e eu vou cobrir tudo aqui para vocês. Agora deixa aqui nos comentários em qual teoria você acredita mais, por que o advogado de defesa do Diddy abandonou esse caso. Eu quero saber muito sua opinião e até o próximo vídeo.
He's doing fine. It's a difficult circumstance. He's making the best of the situation. This is a serious proceeding with serious consequences, and all of us are addressing it accordingly. You know, Dr. King called it the law of unintended consequences. So sometimes the more you push a person down, the stronger they get. Nobody's okay with staying in jail for now.